Se um amigo bolsominion mandar você para Venezuela, Cuba, Coreia, não hesite, vá. Principalmente vá para a Coreia do Sul. Você conhece a Coreia do Sul? Já ouviu falar da Coreia do Sul? O que será que a Coreia do Sul tem? Fala aí, Wallace Moreira Lima. É ele que vai estar com a gente agora. Saravá jogo de dama, saravá todo dia, saravá todo mundo se cuidando. Dureza, né? Levar esse barco com pandemia e pandemônio, né? A gente tem uma pandemia para lidar, mas a gente tem que lidar com o senhor pandemônio, que toca fogo no circo todo dia. Mas, enfim, a gente, todo mundo aí se cuidando, lembrando, né, dessa segunda onda que está braba, aqui na minha terra, São Paulo, no interior, Araraquara, a coisa está bem complicada. Espero que todo mundo compreenda a situação e colabore, né? A gente está vendo muita gente aí se engalfinhando, fazendo aglomeração. E hoje a gente vai conversar sobre um desses mistérios da humanidade, né? Enfim, sobre um tigre asiático que sempre, né, povoou a imaginação, principalmente a imaginação da ignorância que foi fomentada, né, desde da época militar, né, uma ignorância fomentada de geografia, de história, de política, sobre a Coreia, e a gente vai falar com um especialista no assunto, Wallace Moreira Lima. Saravá, bem-vindo ao Jogo de Damas, Wallace. Opa, saravá, muito bom. Então, muito obrigado, antes de mais nada, pelo convite, fico muito honrado, tá? Muito honrado mesmo. Falar da Coreia do Sul, para mim, sempre é um prazer. Eu já comecei falando Coreia do Sul, né? Você falou Coreia, e é importante sempre você ter clareza, quando a gente fala da Coreia, a gente está falando de duas Coreias, né? Que pós as guerras, pós ali, a colonização japonesa, nós tivemos a divisão das Coreias, né? E hoje nós tratamos sempre de duas Coreias, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Eu, particularmente, sou especializado em Coreia do Sul, né? Eu estudei a Coreia do Sul, e é o que eu conheço um pouco, né? Eu conheço um pouquinho mais, assim, da Coreia do Sul, é o que eu trato, né? O que eu estudei por muito tempo, inclusive... Muito modesto ele, né, gente? Muito modesto, conheço um pouco. Porque a ideia... Wallace, a minha primeira pergunta, você já até introduziu, que a Coreia era um país, na década de 60, no começo da década de 60, pelo que eu pesquisei e li, ela era mais pobre do que Moçambique, né? Era um país mais pobre do que Moçambique. E na década de 70, ela já começou a ser considerada um tigre asiático, ou seja, 10 anos, 15 anos, ela já virou o jogo. O que é essa virada de jogo, Wallace? Pelo amor de Deus, dê uma luz. Eu acho que, assim, primeiro a gente tem que ter a perspectiva de que a Coreia ficou por um bom tempo, dos anos 30 até o final da Segunda Guerra Mundial, sob colonização japonesa, né? E foi um povo que sofreu muito, muito, né? A questão do Japão, da relação da Coreia do Sul com o Japão, até hoje, é algo extremamente delicado de ser abordado, principalmente quando você vai à Coreia, né? É um ponto de muita dor para eles ainda. Tanto é que, atualmente, né, só para as pessoas terem uma ideia de como que isso é grave, porque durante a colonização japonesa, 90% da população sul-coreana foi obrigada a trocar de nome imposta pela colonização japonesa, impondo sobrenome japonês. Você tem uma ideia. Além disso, né, teve mão de obra escrava, teve exploração sexual. Tudo isso acarretou, né, uma construção de dor, mas ao mesmo tempo de superação. Essa questão da dor, ela é marcante porque hoje, por exemplo, as cortes sul-coreanas estão aplicando multas como reparação a todas as empresas japonesas instaladas na Coreia, né? E isso está gerando um certo conflito diplomático entre os dois países atualmente. Isso é histórico. Mas veja bem, assim que acaba a Segunda Guerra Mundial, né, que há a divisão das Coreias, com a região, a parte ali da Coreia do Norte, ligando mais à União Soviética, e a Coreia do Sul, né, sob o domínio dos Estados Unidos. Então, de 50, né, até o início dos anos 60, a Coreia ficou sob domínio norte-americano. E como você mesmo falou, a Coreia veio ali de um processo de colonização, um país pobre, né,
e muito sofrido, né, pós o período da colonização. Em 1962, aí eu acho que esse é o ponto-chave, eu acho que esse é o ponto ali inicial da gente entender, né, a ascensão da Coreia do Sul. Em 1960, veja, isso nós tivemos também a Guerra da Coreia, que foi altamente destrutiva, né, da divisão, né? Da divisão, justamente. E veja, isso destruiu uma boa parte do país, né? Toda a estrutura, que existia também uma infraestrutura construída pelos japoneses, né? Inclusive industrial, né? Incipiente, mas existia aquilo ali, mão de obra, uma formação de mão de obra. Mas veja que nesse início, quase 80%, 90% da população era analfabeta. Era analfabeto. Quando foi em 1962, o presidente Park, um general, ele assume o poder através de um golpe. Quando ele assume o golpe, ele vai implementar um projeto nacional desenvolvimentista liderado pelo Estado. Isso é extremamente relevante. É aí que eu acho que é o ponto central da gente entender a trajetória de desenvolvimento da Coreia do Sul. Por que eu falo isso? Porque geralmente surgem muitos intérpretes sobre a Coreia, principalmente esses coaches de mercado, né, que gostam acha bonito falar da Coreia, para dizer que a Coreia se transformou nessa grande nação por causa só do investimento da educação, ou porque foi uma economia de livre mercado. Por isso que eu estou falando assim, tem que retroagir, né, para os anos 60, para o início da era Park, que ele começa no poder em 1962 e vai até 79, quando ele é assassinado por um dissidente norte-coreano, né? Então, todo esse período, na Coreia, houve o que nós chamamos dos planos quinquenais, que eram planejamentos, planos nacionais de desenvolvimento coordenado pelo Estado, em aliança com a burocracia, com a burguesia nacional. Uma burguesia que foi construída. Veja, 2 pontos relevantes. Quando você quiser falar, pode falar, porque eu falo pelos cotovelos. Tá, não, pode, manda ver. Se precisar, então, interrompo. Nos anos 50, sobre o domínio dos Estados Unidos, tem 3 coisas que eu acho importante a gente lembrar. Primeiro, os Estados Unidos, ele constrói ali um incipiente sistema financeiro. O Banco Nacional, o Banco de Desenvolvimento Sul-Coreano, o Korea Development Bank, né, o KDB, foi criado ali nos anos 50, mas, ao mesmo tempo, foi privatizado todo o sistema financeiro da Coreia. Era todo privatizado, o sistema financeiro. O outro ponto interessante é que, nos anos 50, a Coreia passou por uma reforma agrária. A reforma agrária na Coreia, ela foi fundamental de uma perspectiva política, porque ela quebrou com o poder da oligarquia rural, que era alinhada com os colonizadores japoneses. Então, quando você faz uma reforma agrária, você quebra com o poder da oligarquia rural e, ao mesmo tempo, você cria as bases para a construção de uma burguesia interna e nacional. Essas 2 dimensões são relevantes, porque não é apenas uma burguesia interna, que a minha hipótese aqui no Brasil nós temos uma burguesia interna, mas não nacional. Isso é um problema para se pensar projeto nacional de desenvolvimento. No caso da Coreia, é uma burguesia interna e nacional. Né? Então, você teve a reforma agrária e também uma reforma no sistema educacional. Né? Veja, isso foi feito com a colonização norte-americana nos anos 50. Nos anos 60, quando o presidente Park assume o poder, a primeira coisa que ele faz é estatizar todo o sistema financeiro sul-coreano. Ele vai tomar todo o sistema, fato. Ele toma todo o sistema financeiro sul-coreano e anuncia o primeiro plano quinquenal, né, nos anos 60, né, com um processo de objetivos de desenvolver as estruturas produtivas da Coreia e avançar na sua trajetória de desenvolvimento. Né, e um desses elementos é o avanço no processo educacional do país. Deixa eu te perguntar uma coisa, porque, inclusive, é bastante notório, né, que mesmo antes, mesmo quando o país ainda era miserável, né, era mais pobre do que Moçambique, era uma relação de pobreza muito evidente, ele sempre teve um investimento em educação. E pelo que eu li, né, pelo que eu fui pesquisar para conversar contigo, me parece que houve, inclusive, ali uma ingerência dos japoneses, né, que houve uma aplicação, né, do processo japonês na educação do povo coreano. Como é que um país basicamente agrário, porque era agrário, né, dá tanta atenção? Que cultura é essa? Que mistério é esse? Dá tanta atenção, tanta importância à educação? De onde veio isso? Aí a gente tem que entender, veja, a Coreia do Sul, né,
é um país que tem ali, como é que eu posso dizer? Ela tem uma educação como uma estratégia associada a um projeto nacional de desenvolvimento. Eu acho que esse ponto ele é fundamental. A educação ele não é pensado de forma dissociada, né? Porque veja, a Coreia é um país que ela não tem riquezas de recursos naturais. Ela não tem. Então, naquele momento, o que era importante para a Coreia fazer? Desenvolver o seu capital humano, né? Que muitos chamam de capital humano, ou os recursos humanos. E para desenvolver isso, qual que era a ideia? Era desenvolver o seu capital humano através do investimento na educação para criar vantagens competitivas através do desenvolvimento das estruturas produtivas do país. Veja o que eu estou dizendo. Que a educação por si só, se só houvesse investimento na educação, a Coreia não seria nada. Eu tenho clareza disso, como qualquer país no mundo, se investir apenas em educação, não vai ser nada. O que a Coreia fez foi construir suas vantagens competitivas a partir de uma estratégia de desenvolver o seu sistema educacional de acordo com o desenvolvimento das estruturas produtivas. Então, veja, eu tenho 5 planos quinquenais na Coreia de 1962 até 1986. Né? Primeiro plano quinquenal, de 62 a 66, o segundo plano quinquenal de 1967 a 71, o terceiro plano quinquenal, né, que é a indústria pesada, de 1972 a 1976, o quarto plano quinquenal de 77 a 81 e o quinto plano quinquenal de 82 a 86. Todos esses planos quinquenais, por que eu estou citando todos eles? Porque eles têm como objetivos o avanço da estrutura produtiva da Coreia. Né? O primeiro, que tinha ali para desenvolver a indústria leve, a indústria de fertilizante, vai ver o segundo plano quinquenal para desenvolver a indústria química, de aços e máquinas, para romper justamente com o ciclo da pobreza e da dependência do país. O terceiro plano quinquenal, que era desenvolver a indústria pesada. O quarto plano quinquenal, para desenvolver a indústria mais intensivo em tecnologia, né? E o quinto plano quinquenal para começar o processo de abertura. Então, veja, quando a Coreia, né, o presidente Park, em 1962, ele assume o objetivo de transformar o país numa potência, né, através de um forte investimento no desenvolvimento das estruturas produtivas, ele percebeu que ele precisava investir na educação. O índice de analfabetismo na Coreia, durante o domínio japonês, como eu falei, ele se aproximava de 80%. E apenas 2% da população ali tinha o ensino, né, era alfabetizado. Então, veja, para isso, o presidente Park ele precisava investir na educação. Veja, o crescimento de matrículas e a queda do analfabetismo na Coreia é muito extraordinário, porque já em 1960 ele cai para 28% o analfabetismo, e em 1970 para 10%. E nos anos 80 a Coreia zera com o analfabetismo. E uma coisa interessante que as pessoas às vezes falam, porque a Coreia, eu vi recentemente um artigo no Bloomberg, uma coisa assim, um site desse aí, do Infomoney, uma coisa, né? E aí o cidadão dizendo que a Coreia só investiu na educação básica. É um erro. É não conhecer a Coreia. O que a Coreia fez, e eu falo isso com muita propriedade, né, eu tenho muitos indicadores para discutir isso, a Coreia ela tem, né, um dos méritos, um dos grandes méritos é de desenvolver todos os níveis educacionais de forma equitativa. Então, a Coreia desenvolveu o ensino profissionalizante, a Coreia desenvolveu o ensino superior, e a Coreia desenvolveu o ensino básico. Então, a Coreia fez um investimento muito forte em todos os níveis educacionais, em todas as bases educacionais, para formar uma mão de obra qualificada. E qual que era o objetivo, Nhobe? Era qualificar essa mão de obra para atender uma demanda de uma estrutura produtiva que estava avançando. O que eu estou mostrando é a educação por si só não resolve o problema e não foi a solução da Coreia ultrapassar a sua condição de periferia, a sua condição de país subdesenvolvido. Mas ela é uma variável relevante de todo um projeto nacional de desenvolvimento. Então, o sistema educacional da Coreia ele vai se aperfeiçoando. Vou citar uma questão básica. Em 2001, quando o presidente, né, ele percebe, o presidente Kim, ele percebe, já estou pegando mais período contemporâneo agora, para a gente ter uma ideia. Com todo avanço na estrutura educacional da Coreia, eles identificaram que faltava um link maior entre a indústria e a pesquisa, a ciência. E, portanto, eles precisavam aprimorar uma aproximação entre essas duas instituições, grandes empresas e universidades, para que a pesquisa gerada na universidade tivesse maior aplicabilidade, com a capacidade de fazer com que as empresas sul-coreanas não
necessitasse contratar consultorias externas para o desenvolvimento de ciência e tecnologia. Então, o governo vai criar uma lei chamada Lei de Conluio, uma associação entre empresas e educação e universidades, que é onde se geram as grandes pesquisas. E aí, a partir disso, a Coreia passou a ser um país com um dos maiores registros de patente e aplicabilidade de patente, com um processo de apropriabilidade do conhecimento e difusão de conhecimento, que fez com que a Coreia, o ano passado, em 2020, fosse eleito pelas instituições internacionais como o país que mais inova no mundo. E veja que as principais instituições de pesquisa na Coreia são as públicas. Financiada, a Universidade Nacional de Seul é algo extraordinário, é uma instituição pública. Mas em parceria é o que o Kim Lin chama, que é um professor da Universidade Nacional de Seul, é um processo de formação de consórcios entre universidades e estruturas produtivas, indústria, para gerar pesquisa, ciência, para objetivos específicos, percebe? Então, toda a trajetória, toda a história da Coreia, a educação é uma variável dessa estratégia de desenvolvimento, ela não é única, como muitos neoclássicos, como muitos liberais gostam de exaltar. E isso é proposital. Por que é proposital? Porque em 1993, o Banco Mundial publicou um estudo, né, em que eles tentam distorcer a trajetória de desenvolvimento da economia sul-coreana, colocando como marginal as políticas industriais, as políticas de ciência, tecnologia e de inovação, e colocando como central a formação de um capital humano. É aí que se incorpora o conceito de capital humano. E muita gente incorpora esse discurso e sai vendendo esse discurso, que a Coreia alcançou o sucesso por causa da educação, e não leva em consideração os projetos de inovação, de transformação estrutural, de forte investimento, do papel da burguesia, de associação entre Estado e setor privado, que as grandes empresas sul-coreanas, né, a Samsung e a LG Hyundai, são chamados de chaebols, né? É o termo chamado, que é como se fosse a mesma experiência japonesa, com os Keiretsus, né, os Aibatsus. Tanto é que o presidente Park, ele tem influência. E a Coreia também tem alguns elementos do processo de influência da colonização japonesa, né, de aprendizado, né, sul-coreano. Wallace, você falou uma coisa que toda essa sua fala estava me chamando, que é o papel do Estado, né? A Coreia é tida, né, como um tigre asiático no olhar liberal, né? No olhar, né, como um exemplo, né, de sucesso liberal, como se o papel do Estado fosse ali meramente institucional. Qual é o papel do Estado nesse impulsionamento da Coreia? E uma mesma pergunta dentro dessa pergunta. Qual é o pacto social que existiu? Porque, obviamente, existe um pacto social, né? Você falou tanto dessa burguesia, da importância da construção dessa burguesia. Qual é o pacto social que fideliza esse projeto, esse plano de desenvolvimento? Tá. Veja, a Alice Abse, que é uma das maiores especialistas na Ásia e na Coreia do Sul, ela tem um conceito que é bem interessante, porque, vejam, por muito tempo, né, muitos liberais, inclusive o estudo do Banco Mundial, né, alguns autores, como Bela Balassa, usaram muito a expressão de que na Coreia você não teve um Estado que distorcia os preços relativos. O que eu quero dizer com isso, o que é que isso significa em termos mais simplórios? Né? É de que o Estado não intervia na economia, e eu não gosto muito da palavra intervir, porque a palavra intervenção ela tem ali um peso pejorativo muito grande na forma como se trata, né, no jornalismo econômico. Por exemplo, agora, aqui no Brasil, quando o Bolsonaro fez a troca do presidente da Petrobras, chamou-se isso de intervenção. Ou seja, quando é algo negativo, chama-se intervenção. E quando agora ele decidiu privatizar a Eletrobras, ninguém chamou de intervenção, chamou de desestatização. Então, você veja como que é interessante na economia, né, no jornalismo econômico, o uso dos termos. Mas veja, na Coreia, houve uma estratégia do governo, e aí a Alice Abse mostra isso, de deliberada, de distorcer preços relativos em uma aliança com grandes empresas nacionais para proporcionar o desenvolvimento do país. O que eu quero dizer com isso, de distorcer os preços relativos? Que o Estado usou de vários instrumentos, como subsídios, incentivos fiscais, reserva de mercado, protecionismo,
obrigatoriedade de transferência de tecnologia por empresas que se instalavam na Coreia, tá? Ou seja, o Estado, né, como diz o Charles Johnson, ele é um Estado na Coreia capitalista do desenvolvimento. Né? Ele é um Estado capitalista do desenvolvimento baseado em arranjos institucionais que é comum em toda a Ásia, que se relaciona com a burguesia de caráter nacional e interna, com o Estado, com o objetivo de promover o desenvolvimento, ou seja, a principal prioridade da ação do Estado é o desenvolvimento econômico, definido aí para fins de políticas em termos de crescimento, de produtividade e de competitividade. Nesses termos, o Estado, ele se associa a essa burguesia, né, a uma burguesia interna nacional que estivesse à disposição de aceitar as condições impostas pelo Estado, né, para ser beneficiado pelas políticas públicas, pelas políticas macroeconômicas de desenvolvimento, pelas políticas de subsídios e incentivos de desenvolvimento. Então, vejam, o Estado, ele vai, por exemplo, no caso específico da Coreia, a gente tem uma ditadura, e isso é importante, né, a gente deixar claro, né, uma ditadura que nós temos de 1962 até o final dos anos 80, início dos anos 90, só em 1993 a Coreia vai ter o primeiro presidente eleito democraticamente. Então, até os anos 80 nós teremos uma ditadura, só que, vejam, é uma ditadura que tem o suporte do Estado. A Hyundai, por exemplo, é uma empresa que foi criada pelo Estado. O Estado selecionou uma família que estava disposto, né, que estava disposta a assumir os objetivos que estavam dentro dos planos quinquenais. Qual que era a ideia? Tem um plano quinquenal de desenvolvimento, eu seleciono setores específicos, e aí vou selecionar uma burguesia, um setor específico que queira construir aquilo que o Estado queria. A indústria automobilística nos anos 60, o sonho do presidente Park, à época, era: nós precisamos ter uma indústria automobilística como uma nação. E criou a Hyundai, porque à época existia ali a Sanjin GM, que era uma parceria entre sul-coreanos com uma empresa norte-americana. Mas o presidente Park não visualizava ali grandes avanços, principalmente no desenvolvimento tecnológico nacional. Então, o que ele vai fazer? Ele vai convidar os membros da Hyundai, que já existia, né, para criar a indústria automobilística. E quando eles aceitam, o que o Estado vai fazer? Vai oferecer vários benefícios, incentivos fiscais, reserva de mercado, protecionismo, crédito subsidiado, entende? E com isso, você tem hoje a terceira maior indústria automobilística no mundo. Ela nasce de uma relação de uma burguesia que tinha compromisso. É óbvio que, vejam, numa ditadura, você tinha um processo na Coreia de metas e punições. Ou seja, o governo sul-coreano estabelecia metas e quando elas não eram cumpridas, tinha as punições, fechamento de empresas, fusões e aquisições, suspensão de subsídios, de incentivos, como também, né, era a política dos vencedores e dos perdedores. Quem assumia e quem alcançava os objetivos ganhava mais benefícios. Quem não, sofria as punições impostas pelo Estado. E isso perdurou por muitos anos. Quando chega nos anos 90, né, eu estou até escrevendo um trabalho sobre isso, há um rompimento, Niolo, né? Porque essa burguesia, quando chega nos anos 80, e aí veja uma coisa interessante que o presidente Park faz, que é diferente do que aconteceu no Japão. Até os anos 80, os chaibos, essas grandes empresas sul-coreanas, elas não podiam ter participação no mercado financeiro. Aí você pergunta, mas por quê? Uma questão simples. Os chaibos, né, o Robert Wade, ele tem um termo que eu gosto muito, é dizer, existia uma autonomia relativa do Estado, ou seja, o que o Estado conseguia impor as suas metas, suas punições dessas empresas, porque essas empresas dependiam do Estado, principalmente no sistema financeiro, na captação de recursos. Né? Como eles não tinham domínio do sistema financeiro, estava tudo na mão do Estado, o Estado usava também isso como uma forma de pressão, percebe? Então, além de você ter uma ditadura, você também tinha instrumentos econômicos, como o sistema financeiro, na mão do Estado, para coordenar todo esse processo. Né? Quando tem o fim da ditadura e os chaibos alcançaram um nível de crescimento e desenvolvimento muito forte, nos anos 90, entre 1993 até 97, os chaibos se acharam já num nível de desenvolvimento que eles começaram a confrontar o Estado. Por exemplo, eles exigiram o fechamento do Ministério da Indústria, o fechamento do Ministério do Comércio Exterior, de vários ministérios, com exceção do Ministério da Defesa. Né? Porque eles achavam que não precisavam mais do Estado. Ok. O Estado, ele começa a fazer reformas, reduzindo o seu papel de coordenar as políticas industriais. Qual é a resultante disso? A crise de 1997, a crise da Ásia. E a partir da crise da Ásia é que há, de novo, Niol, por que eu estou citando isso? Uma convergência tanto da burguesia como do Estado, né, da elite política sul-coreana, de que não dá para manter a Coreia no nível de fronteira de desenvolvimento e competitividade sem essa aliança.
A experiência não foi boa entre 93 e 97, gerou a crise, percebe? Então eles viram, tanto é que eu estou escrevendo um artigo justamente mostrando isso, que há uma conciliação, um acordo entre burguesia e Estado, entre a elite política, de promover, de novo, um ativismo desenvolvimentista, um Estado desenvolvimentista sul-coreano. Embora, veja, tenha tido essas reformas entre 1993 e 97, a Coreia não abandonou totalmente as políticas industriais. O que ela abandonou foi a coordenação da política industrial, as medidas de políticas industriais, o financiamento da política industrial, ela existiu sempre, nunca deixou de existir. Uhum. Wallace, a gente está encaminhando para o fim, tá. Mas eu tenho uma pergunta que não pode, aliás, tem duas. Eu vou fazer primeiro uma, deixar você falar e eu faço a minha última pergunta. Em comparação com o Brasil, né? A gente teve uma intenção nos governos ditos, né, de esquerda, nos governos petistas, mesmo no governo do Fernando Henrique, que era bem mais liberal, mas a gente teve até no Collor, né, a história dele chamar nossos carros de carroça, enfim, de investir, né, na tecnologia. E a gente, depois disso, depois do golpe, eu chamo de golpe, enfim, depois do golpe, a gente houve, me parece, um proposital ataque à tecnologia, que, pelo que você está me falando, foi uma das molas propulsoras do desenvolvimento da Coreia do Sul. Obviamente, isso é proposital, isso é pensado, enfim. Isso é reversível? Assim, se por obra e graça a gente derruba esse traste do governo e a gente consegue resgatar, né, nossa cidadania, nossa soberania, isso é possível retroagir, é possível, enfim, obviamente vai demorar mais tempo, enfim, mas queria saber, com a tua visão, dentro dessa visão que você tem do estudo sul-coreano, como é que você vê, né, o Brasil hoje e a possibilidade de resgatar esse processo de crescimento? Veja, o fato de estudar a Coreia do Sul, né, faz parte da minha formação desenvolvimentista, né, de um nacional desenvolvimentista. Eu me auto-intitulo nacional desenvolvimentista sem problema nenhum com isso, pelo contrário, com muito orgulho. Estou falando isso porque tem muita gente, né, que quando a pessoa fala que é nacional desenvolvimentista, vem todo com uma carga crítica, pejorativa, que é ultrapassado, que isso não é... Pois bem, eu me considero um nacional desenvolvimentista, estudo a Coreia, estudo a Ásia e penso o Brasil nessa perspectiva. Então, eu convijo muito com a entrevista do saudoso professor Wilson Cano, quando foi perguntado sobre a crise, já ali no golpe, ali quando teve o golpe e o aprofundamento da crise já no início ali do governo Temer, quando ele foi indagado, né, o que ele achava daquela crise, ele dizia, olha, é importante a gente ter clareza que a crise da economia brasileira não é agora. Não é de agora, é uma crise que se arrasta há 30 anos. O que ele quer dizer com isso? Que desde os anos 80 nós abandonamos deliberadamente nossas políticas industriais e de inovação. Quando eu falo que nós abandonamos, não é que elas tenham deixado de existir de forma absoluta, mas elas passaram a ser muito marginal, né, extremamente marginal e até em alguns secundárias, né? Não, nem secundárias, eu acho que ela nem secundária, assim, sabe? Terciária, é uma coisa assim, muito, mas muito marginal. Vamos lá. Nos anos 80, se eu perguntar para você qual a política industrial que nós tínhamos efetivamente, você não vai ter, porque basicamente o que nós tínhamos nos anos 80 eram planos de estabilidade. Nós tivemos 5 planos de estabilidade nos anos 80, tentando resolver a problemática da inflação, dado que nós tivemos uma crise externa profunda, né? Quando chega no governo Collor, né, no governo do Itamar, no governo do Fernando Henrique, todos esses governos, a agenda era única. Era uma agenda liberal de abertura da economia brasileira, com o discurso de que a abertura promoveria um processo de modernização das nossas estruturas produtivas, atraindo investimento estrangeiro direto, né? Qual é a problemática disso? Que o investimento estrangeiro direto, inicialmente, quando veio ao Brasil, ele veio de forma patrimonialista, ou cross-border field. O que significa isso? Foram investidores que compraram propriedades nacionais. A Vale do Rio Doce é um exemplo disso, né?
E outros setores foram desnacionalizados, quebraram. Né? No período do governo do Fernando Henrique, de 94 a 99, é importante a gente ter clareza que nós tivemos um processo de sobrevalorização cambial que quebrou várias cadeias produtivas no país. E a única política industrial relevante do governo do Fernando Henrique é o regime automotivo brasileiro de 1996, que tinha como principal argumento o processo de modernização do nosso parque industrial, da indústria automobilística, mas, por outro lado, gerou uma quebra e desnacionalização da indústria de autopeças no Brasil. Você tem uma ideia, nós tínhamos em torno de 80% do setor de autopeças nacional e passou isso para 25%, o resto é tudo estrangeiro. Né? Então, veja, aí, ao mesmo tempo, que é importante, Niobe, é que enquanto o Brasil está abandonando suas políticas industriais, suas políticas de inovação, ou seja, se tornando ela muito marginal, a gente começa a atravessar por um processo de desindustrialização profundo, que é precoce e acelerado. Por que precoce e acelerado? Porque a gente não tinha maturado ainda nossas estruturas produtivas avançado para novas fronteiras tecnológicas. Lembre que nos anos 80, muitos na literatura schumpeteriana, né, falam da terceira revolução tecnológica, a microeletrônica, né, tudo que vai surgindo. Para muitos agora, a gente está passando pela quarta revolução tecnológica, né, com a indústria 4.0. E o Brasil não acompanhou. Veja que nós acompanhamos enquanto consumidores, mas nós não acompanhamos a modernização das nossas estruturas produtivas. Em alguns setores nós temos maquilas. Nós montamos, mas nós não desenvolvemos as partes e peças mais intensivas em tecnologias no Brasil. E isso se reflete na nossa inserção internacional, quando quase 70% do que nós exportamos, né, é entre produtos de média baixa e que não tem nem classificação de intensidade tecnológica. Ou seja, nós exportamos produtos que não têm grandes efeitos na cadeia produtiva. Durante os governos do PT, né, e isso tem que sempre ser feito justiça, nós tivemos algumas políticas industriais. Nós tivemos em 2005, 2006 a PITS, né, que é a Política Industrial Tecnológica e Comércio Exterior do governo Lula. Depois nós tivemos o Plano de Desenvolvimento Produtivo, né, depois nós tivemos o Inova Alto. Todas essas políticas tinham como finalidade, na verdade, promover um processo de retomada de cadeias produtivas. É isso que eu vou entrar agora no ponto que você me perguntou. É possível retomar essas estruturas produtivas? Porque ainda elas não foram destruídas por completo. Mas, para isso, nós precisamos ter políticas industriais e de inovação, que, lamentavelmente, nós não temos e não é prioridade do governo Bolsonaro e nem do seu ministro Paulo Guedes. Pelo contrário, eles estão aprofundando a destruição. A minha pergunta e a minha questão é, até 2022, e se eventualmente tivermos um novo presidente em 2013 que seja progressista, é possível reconstruir essas estruturas produtivas? Eu acredito que sim, ainda nós temos bases para reconstruir isso. Não teremos a mesma facilidade, talvez, que os governos do PT tinham ali, porque ainda não tinha sido destruído, a destruição não tinha sido tamanha como está sendo agora. Mas ainda há essa possibilidade. O complexo industrial da saúde, por exemplo, é possível recuperar esse setor, né? O setor de autopeças da indústria automobilística. Nós temos uma empresa no Brasil, a Ceitec, que é a única empresa na América Latina que fabrica semicondutores. Então, ainda a gente tem bases. Nós temos, por exemplo, uma formação e uma mão de obra qualificada de pesquisadores de ciência e tecnologia que é capaz de internalizar conhecimento, transferir conhecimento, gerar inovação. Mas é preciso investir em inovação. É preciso dar prioridade à inovação, à política industrial. Né? Com esse presidente, nós não teremos. Né? Nós não teremos. Wallace, eu queria te agradecer, muito obrigada pela tua participação, assim, uma breve aula aqui para a gente, mas uma honra enorme para o Jogo de Damas JDD. Você, enfim, já sabe o endereço, a casa é sua, as portas estão abertas. Queria que você falasse do teu curso, né? Você está dando um curso de EAD, fala aí para a gente fechar o programa. Saravá e volte sempre. Não falo e volte sempre porque eu sou folgado, entendeu? Eu vou querer vir sempre para falar. Então, veja, eu tenho um curso EAD sobre a Coreia e a Ásia, não é só sobre a Coreia. Então, a gente fala sobre a China, a gente fala sobre Taiwan, a gente fala sobre o Japão, a gente fala muito da Coreia, né? É um curso que 60% é Coreia e depois o resto é Japão, China, Taiwan, né? Onde a gente mostra como é que esses países alcançaram o desenvolvimento. São países com êxito, né? Então, a gente está pegando aí países que conseguiram superar
o subdesenvolvimento e se transformaram em grandes potências asiáticas. E a Ásia, mais do que nunca, né, é a grande promessa. É a região mais dinâmica hoje na economia internacional. Se vocês pegarem hoje a crise da Covid, vocês vão perceber que são os países que estão se recuperando mais rapidamente. Então, eu e o Paulo Gala, nós temos um curso EAD e ficaria muito feliz quem tivesse interesse em se matricular. É só entrar lá no blog do Paulo Gala, né, e se matricular, procurar lá o nosso curso da ASA, ou entrar em contato comigo, me seguir nas redes sociais, né, no meu Twitter, no meu Instagram. É só me seguir, entrar em contato, que vai ser um prazer poder ter vocês no nosso curso. Obrigada, querido. Saravá todo dia, saravá todo mundo. Muito obrigada por acompanhar nosso programa. Não deixe de assinar o Jogo de Damas JDD, dar like, curtir, divulgar. Enfim, a gente não cansa de dizer a importância, né, dos canais independentes, dos canais progressistas, trazendo essas vozes, né, essas vozes paralelas que não estão na grande mídia. Enfim, e a gente coloca aqui na legenda depois os endereços para vocês conversarem com o Wallace e terem mais informações dos cursos dele. Saravá, obrigada, Wallace. Até a próxima. Eu que agradeço, a honra é toda minha.